noite, que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós. Vamos louvar o nosso Deus com muita alegria nesse momento. E quem pudesse colocar de pé, como pudesse pôr de pé, o hino é: luz do mundo viesse à terra. A luz é Jesus que vem nos dar vida e vida em abundância. Vamos louvar com muita alegria. Tu quer estar junto ao Nós vamos orar nesse momento. Muito obrigado, Senhor, pelo teu grande amor em nossas vidas. Amém, Jesus. O Senhor tem nos trazido até aqui para junto louvar o teu santo nome. Abençoa cada irmão que já chegou, quem está para chegar, quem se encontra enfermo. Tu conheces cada irmão com as suas dores no corpo. A irmã Josefina, a irmã Esther. Abençoa bem quem está trabalhando, irmão Oswaldo em Sorocaba. Tu conheces cada um de nós. Usa nessa noite a boca do céu, Pastor Jesus, para falar aos nossos corações. Nós possamos ser essa casa ainda mais cheia com o teu amor, com a tua palavra. Ative nossas mentes, nosso coração. Nos dá a tua paz, a tua unção a cada manhã. Eu te peço a bênção em nome de Jesus Cristo, hoje para todos sempre. Amém. A gente ora ao Senhor, a gente fica cheio do Espírito Santo, não fica? A gente vem no culto, sai daqui muito feliz, porque a gente sai daqui cheio do Espírito Santo. E amanhã, quem trabalha, quem está em casa, quem vai no mercado, que tem os seus afazeres, e às vezes a gente se depara com situações que nos entristece. E às vezes a gente, Deus fala o que na palavra dele? Não vinguei-vos uns aos outros, minha é a vingança. E o que eu trago para a minha vida? Que não adianta a gente bater boca com uma pessoa que vem tirar nossa paz, uma pessoa que vem nos deixar para baixo, porque isso vai sempre existir. Uma pessoa que vai te colocar para cima é raro e difícil hoje em dia. Se alegrar com a vitória de um irmão, se alegrar com uma conquista, é muito difícil, porque a inveja não deixa. Mas sim, tem pessoas que gostam de ver um irmão voar, fica feliz com o voo desse irmão, fica feliz de ver um irmão progredindo. Mas no mundo egoísta que vivemos, isso é raro demais. Então, quando vocês se depararem com alguém que venha deixar vocês tristes, fechem a boca, para vocês não perderem a sua vitória e a sua bênção. Vou demonstrar aqui para vocês a diferença de você ficar com a boca fechada e com a boca aberta. Eu tenho uma garrafinha aqui, não tem? Não tem? Eu estou cheio de espírito, mas se eu abrir a minha boca, o espírito sai de mim. Mas se eu fechar a minha boca para o inimigo, eu continuo no espírito. Se alguém vir me ofender e eu retrucar com essa pessoa, eu vou perdendo minha paz, porque eu abri a minha boca. Mas se eu fechar a minha boca, eu não perco a minha paz. Amém, irmãos? Então, vamos tentar, quando a gente ficar diante de uma situação difícil, boca fechada. Porque se o nosso Senhor é nosso pastor e nada vai nos faltar, é nada. É igual uma mãe que tem 5 filhos, mas se esse caçula for bater no mais velho, a mãe vai repreender ele. Mesma coisa Deus. Deus não gosta que machuca um filho dele. Fechem a boca. Não adianta brigar. Um revólver ele só dá tiro se tiver bala. Não seja a bala desse revólver. Uma pessoa sem munição, ela não vai ter como te atirar em você. Se blindem. Saiam daqui hoje e se blindem. Um carro blindado, a bala não afeta ninguém. Nós blindados pelo Espírito Santo, nada vai nos atingir. Amém, irmãos? A palavra do Senhor, Salmo 27. Vamos ler juntos? Primeiro versículo. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados investirem contra mim
para comer as minhas carnes, eles, meus adversários, meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir nos seus tempos. Amém. Amém. Amém? Obrigado. Como é bom estar na casa do Senhor, como o salmista diz, né? Para que possamos inquirir. O que é inquirir? Para que possamos buscar, né? Possamos investigar o que Ele quer aplicar na nossa vida. Então, estar aqui é um presente para cada um de nós, porque é um momento único, não vai se repetir mais, é um único momento, não se repete mais, porque o Senhor nos trouxe para essa noite aqui para aprender e para voltar para nossas casas ainda mais cheios da sua palavra e do seu grande amor. Amém, queridos? Nós vamos nesse momento entrar no ofertório. Nós queremos explicar aos irmãos que quem está na internet não vai saber como funciona a nossa igreja. A nossa igreja, nós ensinamos irmãos e ninguém é obrigado, né? Ele é conscientizado. Então nós temos um envelope que dentro dele tem um tiquezinho, e aqui tem os meses que cada um contribui com o seu dízimo e ofertas. Tudo por amor. E está aqui no nosso envelope seguinte, 2 Coríntios 9:7, né? Deus ama ao que dá com alegria. Então você vai devolver, isso é dízimo, devolver para a obra do Senhor, né? Porque Deus não quer dinheiro. E Deus não quer dinheiro, irmãos. Ele é o dono do ouro da prata. Ele quer o nosso coração, a nossa fidelidade. Se você tem na sua mente, né, amor à obra do Senhor, você vai contribuir sem pastor cobrar. Não existe isso aqui, existe conscientização e ensinamento. Então, por amor, vamos estar louvando ao Senhor e entregando nossos dízimos e ofertas para a obra do nosso Deus. O hino é Barnabé. O hino fala assim: não fica bem, a gente passa bem e o outro necessidade. Nós vamos louvar o Senhor e entregar nossos dízimos e ofertas nesse momento ao nosso Deus. Vamos colocar até quem puder e fazer a sua entrega para a obra de Jesus. Não fica bem, a gente passa bem e o outro carestia. Ajuda mais quando se sabe que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, no homem do que tinha e repartir. Natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Senhor, meu Deus, Obrigado, Pai, Jesus. Senhor Jesus, mais uma vez em sua presença, Abençoe, Pai. nos perdendo nos pecados, Ó, nas Deus. falhas, Amém. Senhor, peço, Pai, essas ofertas que foram dadas, Pai, dízimos e ofertas, eu peço ao Senhor, Pai, o Senhor retribua 3 vezes mais, né, Pai, que foi dado, Pai. Aqueles que pode dar, Senhor, também, o Senhor abençoe, Pai, porque o Senhor conhece cada coração, Sim, Jesus. Pai. O Senhor conhece cada dificuldade de cada um que está aqui, Verdade. Jesus. Eu te peço todas essas bênçãos, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. A paz do nosso Senhor, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aos irmãos que aqui estão, aos irmãos que nos acompanham pela internet, que o Senhor abençoe a cada um e a mão forte do Senhor seja sobre a vida de cada um. Falando sobre isso, tem um versículo na Bíblia que diz assim:
minha é a vingança, vírgula, eu recompensarei. Então Deus, Ele é tão misericordioso que aquele que fez o mal, Ele não quer destruir aquele, porque se Ele viesse com a justiça dele, aquele seria destruído. Mas aquele que sofreu a opressão, aquele que sofreu, que o inimigo se levantou contra para afrontar tal, o Senhor fala, eu recompensarei. Amém? Amém. Hoje eu vi um testemunho de uma vida que Deus falou para ela, vai até a tua vizinha e peça perdão. E ela disse, mas eu não fiz nada. Deus falou, eu estou te mandando, vai e peça perdão. E a vizinha não gostava dela. Ela foi até a porta da casa, saiu o marido, ela pediu, que a esposa lá viesse, e a mulher saiu tão furiosa e deu um tapa no rosto dela. E ela não teve nem como abrir a boca. Aí a outra pegou e virou e foi para dentro da sua casa e bateu. E ela gritou assim, eu só vim aqui para te pedir perdão. Não houve resposta nenhuma. Ela conta que ela foi para casa. Quando ela chegou em casa, imediatamente tocou o telefone. E ela foi convidada para ir no trabalho de missões. Veja como Deus não demora na recompensa. E quando ela foi para missões, não fala se é no outro país ou no Brasil mesmo, em um estado mais longe, não sei. Eu sei que ela chegou lá e foi visitar uma vida. Chegou lá, a moça estava na cama, a mulher estava na cama, paralítica, e ela falou de Jesus. E a mulher, descrente, virou e falou assim: se o teu Jesus tem poder, então eu vou crer nele, se ele me curar, se o teu Jesus é um Jesus de verdade. Foi assim, mais ou menos, a conversa. Naquela hora ela se lembrou do bofetão, do tapa, e a oração dela foi tão simples. Ela estendeu a mão para o alto e falou: Deus, por aquele tapa que eu levei, por amor a ti, cura esta vida. Na mesma hora, a mulher levantou e saiu andando. Eu recompensarei, eu honrarei. Esse é o nosso Deus, é aquele que tem misericórdia. Por isso eu digo, está escrito na palavra do Senhor: honra o teu pai, honra a tua mãe. Não fala se o teu pai for bom, não fala se teu pai tiver dinheiro, se teu pai for louco, se teu pai está doente, se teu pai está na cama, se teu pai está no hospital. Não, honra o teu pai. E este é o primeiro mandamento com promessa, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor tem te dado por herança. Amém? Amém. Muito bem, meus amados, vamos abrir. Obrigado, pastor, por nos convidar. É uma alegria para nós estarmos aqui junto com os amados. Vamos abrir o primeiro livro das Crônicas dos Reis. Primeiro livro das Crônicas dos Reis, no capítulo 1. E nós vamos ler juntos. Capítulo 1, não, opa. Deixa eu ver. Primeiro Crônicas 21. Nós vamos ler o versículo. Eu vou ler o versículo de número 24. Os irmãos acompanhem, depois nós vamos repetir Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 21, versículo de número 24. Você que está conosco, se quiser nos acompanhar, abra aí a sua Bíblia e vamos ler juntos. Eu vou ler e depois vamos repetir no final. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu, para o Senhor,
para que não ofereça holocausto sem custo. Vamos repetir esse final? Para que não ofereça holocausto sem custo. De novo, para que não ofereça holocausto sem custo. Pai, agora fala conosco, a Deus, tem misericórdia deste pó, Pai. Senhor, porque nós nada somos, nada podemos, nada temos, ó Pai, somos simplesmente um pó, Pai. Mas, Senhor, Tu escolheste as coisas vis deste mundo para confundir, Senhor, aqueles que acham que são grande coisa, Pai, as loucas para confundir, Senhor, as sábias, Pai. Senhor, Tu escolheste o fraco, Pai, Senhor, como Davi, para colocar sobre o trono de Israel. Por isso, ó Pai, agora vem sobre a nossa vida, Pai, em misericórdia e em amor, e usa-nos, ó Deus, para falar primeiro ao nosso coração, e ao coração de cada um dos Teus filhos que aqui estão, e ao coração de cada um que estão conosco ou que haverão de acessar esta palavra, Pai, porque a palavra não é nossa, a palavra é Tua, Pai, e nós somos simplesmente a torneira pela qual jorra a água do Espírito Santo, Pai, em nome de Cristo Jesus, amém. Amém, amém? Amém. Queridos, vamos compreender esta passagem. Ela começa no capítulo 21, tá? Do primeiro livro de Crônicas. Qual é essa passagem? Um dia, o rei Davi, ele resolveu contar o povo, contar o exército, tá? E Joabe, o seu general, foi contra. Os seus generais todos foram contra, mas a palavra de Davi prevaleceu, e saíram a contar o povo de Dan até Berseba, quer dizer, do extremo norte ao extremo sul, e foram e contaram o povo. Que povo? Davi queria saber qual era o tamanho do exército. Então eles encontraram lá, se eu não falha aqui a minha memória, 800 mil do norte, e de Judá 400 mil. Queridos, esse negócio, e era todo Israel 1.100.000 homens, os que arrancavam da espada, e de Judá 470 mil dos que arrancavam da espada. Significa, quem arrancava da espada? Aqueles que tinham de 20 anos para cima, porque era a idade que entrava para o exército. Muito bem, e no versículo 7 está escrito assim: e este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. E Davi disse a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora ser servido e tirar a iniquidade de teu servo, porque obrei muito loucamente. Queridos, a primeira coisa que eu quero me deter aqui, e isto serve para nós, isto serve de alerta. Davi era um servo de Deus, Davi era um homem que foi escolhido segundo o que? Segundo o coração, a vontade de Deus. E a palavra fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aí tem dois aspectos. Primeiro, foi Deus quem escolheu Davi. Saul, quem queria um rei lá pela sua vontade, era o povo. E Deus deu a ele o rei do tipo que eles queriam. Um rei alto, bonitão, forte. Diz a palavra que Saul se sobressaía acima dos ombros, acima de todo o povo. Quer dizer que o homem mais alto chegava até os ombros de Saul. Saul era maior, queridos, mas Davi não. Davi era um menino de 14, 15 anos. Davi diz a palavra que ele era sisudo, meio fechado, e de formoso semblante, era ruivo. Mas Davi era segundo o coração de Deus. Davi errou, mas Davi era segundo o coração de Deus. Tanto nós vemos aqui que quando ele percebeu o seu erro, a primeira coisa que ele fez, pediu perdão para Deus. Mas qual é o alerta que eu quero deixar no primeiro? Leia, acompanhe comigo o versículo 1 do capítulo 21. Olha o que está escrito: então Satanás se levantou contra Israel
e incitou Davi a numerar a Israel. Queridos, quando a gente lê isso, nos causa um certo espanto, não causa? Davi, um homem segundo o coração de Deus, Davi, um servo fiel, Davi, quando fala assim, o Senhor Jesus, filho de Abraão, filho de Davi, amados, mas no momento, neste momento aqui, Davi abriu brecha. Davi não vigiou, Davi não esteve na presença de Deus como era o ideal, e o diabo encontrou ocasião, ele incitou Davi a contar ao povo. Por que isso estava errado? Por que, querido, você que está nos assistindo, sabe por que estava errado? Porque aquele exército não era de Davi, aquele exército era o exército do Senhor. Amém? Porque Israel era o povo de Deus. Amém? Muito bem. Então Deus mandou o profeta Gade até Davi, e o profeta Gade disse assim: 3 coisas o Senhor coloca na tua presença hoje, para que você escolha. Aí ele fala assim: 3 anos de fome. Primeira opção, 3 anos de fome sobre Israel. Segunda opção, 3 meses tu fujas perante os teus inimigos, e tu te consumas perante os teus adversários. 3 meses os inimigos dele se levantariam, e ele teria que fugir, ele seria oprimido. E depois, está no versículo 12, a terceira: e a espada de teus inimigos te alcance. A terceira: ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Nossa, que opção, hein? 3 anos de fome, 3 meses fugindo do adversário, sendo oprimido, e 3 dias vindo a peste sobre Israel. Sabe o que Davi respondeu? Caia eu na mão de Deus, não na mão dos homens, porque grandes são as suas misericórdias. Versículo 13: estou em grande angústia, caia eu pois nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Queridos, o Senhor é o nosso Deus. Amém. E se alguém tem que tratar como um servo, é o seu Deus, é o Todo-Poderoso, é aquele que nós chamamos como nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Santo. Queridos, aí veio a peste, e a peste consumiu, matou 70.000 homens. O anjo destruidor veio e morreram 70.000 homens. Versículo 14. E no versículo 15 aconteceu algo muito, muito interessante. Quando o anjo destruidor estava sobre um lugar chamado Eira de Ornã. Eira é campo. Então o anjo estava com a espada desembainhada sobre a eira de Ornã. Aí Deus viu aquilo, e aqui está escrito algo, concordo na nossa tradição, na nossa tradução: Deus se arrependeu. Eu não gosto dessa palavra. Explico por quê. Nós só podemos nos arrepender do quê? Daquilo que fazemos errado, e Deus não é. Mas quando Deus viu aquilo, tocou no coração de Deus. Deus teve compaixão, Deus teve misericórdia. Então Deus disse para o anjo: basta, mete a tua espada na bainha. Queridos, primeira coisa, vocês sabem que lugar era este? A eira de Ornã. Primeiro, quem era Ornã? Ornã era um jebuseu,
ele não era de Israel. Jebuseu vem de Jebus. Jebus era o primeiro nome de Jerusalém, porque Jerusalém teve 3 nomes: Salém, Jebus. Quando você junta os dois, dá quase Jerusalém, da Jerusalém. A palavra vai evoluindo, né? O que significa Jerusalém? Fundamento de paz, ou cidade de paz, né? Mas quem era esse homem então? Ele não era de Israel. E que lugar era este? Queridos, nós precisamos aprender a estudar a palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus, pedindo a Deus que abra o nosso entendimento, que nos dê sabedoria. Que lugar era este? Sabe que lugar era este? Este lugar era o mesmo lugar que Deus falou para Abraão: vai caminho de 3 dias e leva o teu filho, o teu único filho, e oferece-o ali em sacrifício a mim. Naquele lugar. Que lugar era este? Vai caminho de 3 dias à terra de Moriá. O que é Moriá? Jerusalém tem 3 montes: Monte das Oliveiras, Monte Sião e Monte Moriá. É o monte onde Abraão foi oferecer Isaac. E se nós formos um pouco à frente em 2 Crônicas, tem um lugar aonde o rei Salomão escolhe para construir o templo. Que lugar era esse? Monte Moriá. O mesmo lugar da eira de Onã. O mesmo lugar da eira de Onã. Então era um lugar especial. Nesse lugar, Deus diz: basta a morte. Amados, aí Davi estava lá com os anciãos. Ele foi até aquele monte, e quando ele viu o anjo do Senhor, ele disse: Senhor, venha sobre mim, venha sobre a casa do meu pai, a tua ira, a tua justiça, não venha sobre o povo, porque que pecado cometeu o povo, quem pecou fui eu. Queridos, nós aprendemos mais uma coisa aí com Davi. Davi não foge da sua responsabilidade. Eva culpou a serpente, Adão culpou Eva, né? Davi não. Davi falou: venha sobre mim a tua mão, venha sobre a minha casa, a casa do meu pai. Aí o Senhor falou para Davi: levanta um altar e oferece sacrifício. Davi virou para Ornã e disse assim: Ornã, eu quero comprar a tua terra, esse pedaço. Ornã disse: não, rei, eu dou para ti a terra, eu dou para ti os bois para o sacrifício, eu dou para ti a lenha para o sacrifício. Aí Davi respondeu assim: não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo, para que não ofereça a Deus holocausto. Tem versão que diz assim: para que eu não ofereça a Deus sacrifícios que não me custem nada. Eu gosto mais dessa versão, acho que era mais dinâmica, mas também não muda o sentido. Queridos, aí Davi comprou aquela parte, se eu não me engano, 600 ciclos de ouro, tá? E ali edificou o altar, diz versículo 26, e ofereceu neles holocaustos pacíficos, e invocou o Senhor. Como que Deus lhe respondeu? O qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto.
Queridos, vamos meditar. Não oferecerei a Deus sacrifícios que não me custam nada. O que a palavra de Deus fala? Nós oferecermos sacrifícios para Deus. A palavra fala, que nós devemos oferecer o nosso corpo em culto, sacrifício, em culto racional. Vamos abrir lá em Romanos, no capítulo de número 12, a palavra de Deus, Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, veja bem, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Que é o vosso culto racional. E veja bem, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, em sacrifício santo, em sacrifício que agrade a Deus, que é o vosso culto racional. Será que o culto racional é somente aqui? É somente agora? É somente quando nós vamos na igreja? Não. O nosso culto racional, sabe qual é? É a nossa vida. O nosso culto racional é a nossa vida. Não é somente isso. Queridos, eu cultuo a Deus quando eu vou lá para o meu serviço. Como que eu cultuo a Deus? Com as minhas palavras, vigiando nos meus pensamentos, dando o meu testemunho. O que a palavra de Deus diz? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazendo como se a Deus fizesse. Quer dizer, a nossa vida, cultuar a Deus em tudo. Porque tem gente que sai da igreja no domingo, daí uma hora já está no mundo. Quando eu me converti, a igreja lá em São Paulo ficava 1h30 de carro, de ônibus. Eu tomava 2 ônibus, andava um pedaço a pé para ir tomar o ônibus, depois atravessava o centro todo a pé, depois tomava outro ônibus, depois ia até Pinheiros, e lá eu ia a pé até o culto. E o culto acabava às 10, eu não tinha pressa para ir embora, 10h30, e aí eu saía, tomava aquele ônibus, ia louvando, ia assobiando, e todo mundo ficava olhando para mim, esse cara deve ser doido. Domingo à noite, 10h30 da noite, ele está assobiando louvor, ele está glorificando a Deus. Eu falei, pode deixar de pensar que eu sou doido. Amado, como é que nós cultuamos a Deus? Primeira coisa, a decisão por Cristo, a decisão, a entrega do nosso coração. Porque tem gente por aí que diz, que ama Deus, mas não ama de verdade. Porque o Senhor Jesus disse: aquele que cumpre os meus mandamentos, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E lá em João 14, o Senhor Jesus disse: e eu o amarei, e viremos para Ele, e faremos dele morada. Através de quem? Da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Então, queridos, o primeiro culto a Deus é na nossa decisão. E essa decisão, sabe, ela exige muitas coisas de nós, para que ela seja verdadeira, para que ela seja autêntica. Primeiro, ela tem que ser uma decisão consciente. Uma decisão consciente. Amar é uma decisão consciente.
entregar, qual a primeira coisa que eu entrego a Deus? Como os italianos, il mio cuore, o meu coração. Por quê? Porque o Senhor diz assim: filho meu, dá-me o quê? O teu cérebro? Não. As tuas mãos? Não. Filho meu, dá-me o teu coração. Lá em Provérbios diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, vírgula, porque dele procedem as saídas para a vida. Não é o tum do coração, a saída para a vida física aqui que se explica, mas é a saída para a vida eterna. Amém? Porque com o coração nós cremos e com a boca nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Então, queridos, entrega. E nós entregamos o coração somente? Não. Mas o coração é a locomotiva da nossa vida. É como a locomotiva que puxa um monte de vagões. Por quê? Tem gente que pensa que a pessoa maquina o mal na sua cabeça, né? Não é. O amor, o ódio nasce no coração. Nasce no coração. Os nossos pensamentos nascem no coração. Pastor, peraí, nasce no cérebro? Não. A palavra fala que o Espírito Santo, ele é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, vai até a separação de juntas e medulas, e ele é apto, ele é capacitado para discernir os pensamentos do coração. Então nós pensamos no coração, no cérebro. Nós fazemos a estratégia, com as mãos nós executamos, e os pés nos levam até o lugar. Então, queridos, quando eu digo entrega o coração, quando o Senhor diz: filho meu, entrega-me o teu coração, nós entregamos a locomotiva que puxa tudo. Não dá para entregar o coração e as mãos serem colocadas onde não agrada a Deus, porque o Espírito Santo vai nos dizer: faça isso, filho, porque não é do agrado do Pai, porque não foi para isso que Deus te chamou, não foi para isso que Deus te levantou. Então, queridos, lógico, há uma luta, né? Paulo fala assim: aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero está em mim, está dentro de mim, e essa luta vai existir sempre, porque a palavra de Deus diz que a carne combate contra o Espírito e o Espírito combate contra a carne, eles contendem entre si para que nós não façamos o que queremos. Vigiar, né? Por quê? Para que nós não caiamos, não pratiquemos as concupiscências da carne. O que significa a palavra concupiscência? A palavra concupiscência significa desejo exacerbado da carne. É ruim ter dinheiro? Não. Mas o dinheiro ser dono do teu coração, o dinheiro está no altar do teu coração, isso é ruim. É ruim o homem gostar da mulher, a mulher gostar do homem, a relação homem-mulher física? Não, foi Deus quem fez. Mas é ruim quando aquilo ultrapassa o amor segundo Deus fez. É ruim quando isso se torna Senhor da nossa vida. Esses dias alguém me falou uma coisa muito interessante. Lá em Brasília está cheio de psicopata. Eu falei: é verdade. É verdade. Porque aquele povo tem sede de poder,
Porque aquele povo tem sede de dinheiro, é um desejo exacerbado da carne. Muito bem, então a primeira coisa, queridos. A segunda não é a entrega, mas é o dia a dia. Não é aquela entrega inicial, decisão. Reconhecer que sou pecador, reconhecer que o salário do pecado é a morte, e reconhecer que a solução para o pecado tem um nome: Cristo Jesus, que subiu na cruz do Calvário, e ali Ele venceu a morte, ali Ele venceu o pecado, ali Ele venceu o inimigo das nossas almas, ali Ele conquistou a vida e a vida eterna para cada um de nós, entenda isso, meu querido. Ali, quando Ele ressuscitou, está escrito: Ele inaugurou um novo e vivo caminho, o caminho da volta para Deus, que estava fechado. Viver. A palavra diz assim: nós não podemos ter dois senhores, a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus da riqueza. Muitos pensam que é a riqueza, dinheiro, ouro e argento. Não. Tudo que ocupa o lugar de Cristo no nosso coração é riqueza. Por que riqueza? Porque é precioso. Porque a riqueza é aquilo que nós seremos capazes até de dar a nossa vida por aquilo. Eu estava vendo esses dias quantos jovens, quantos cantores, quantos atores, quantos políticos, quantos artistas vendem a sua alma ao demônio para ter poder, para ter reconhecimento. Queridos, Paulo diz assim: como é que é? O nosso viver é Cristo. O morrer é ganho, porque o dia que eu morrer eu vou para o céu, mas o viver é Cristo. Então, queridos, vamos servir a Deus, vamos andar nos seus caminhos, nos seus mandamentos. João 14, 21, voltando aqui, eu gosto de correr a Bíblia, né? João 14, 21 diz assim: presta atenção você que está aí nos acompanhando, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. João 14, 21. E no 23, o Senhor Jesus diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Deus Pai, o Criador, o Senhor de todas as coisas, Deus Filho, Emanuel, Deus conosco, que se abdicou da sua glória, que tinha junto com o Pai antes que o mundo existisse, está escrito isso na palavra, tomou a forma de carne e veio até nós para nos resgatar, nos tirar do charco de lodo, nos tirar do lamaçal do pecado e nos colocar sobre a rocha viva, fiel, verdadeira, a rocha viva que é Cristo Jesus, a pedra de esquina, a pedra angular. A gente lê isso, alguns não sabem, né? O que é pedra de esquina? O que é pedra angular? Pedra de esquina, quando eles iam construir, fazer o alicerce, havia uma pedra que era pedra mestre, era uma pedra grande, uma pedra forte que eles colocavam na esquina, na quina, e todas as outras eram apoiadas naquela. A pedra viva, a pedra de esquina, a pedra angular, Deus já colocou, é Cristo. Por isso que Paulo fala: não faço outro fundamento, não prego outro fundamento a não ser Cristo. E o Cristo ressurreto. E ele também fala a cada um de nós: olha, veja aquilo que vai edificar sobre este fundamento. Por quê? Porque se o seu fundamento for de ouro, for de prata, for de pedra preciosa, quando vier o fogo,
ele suportará. Ele será pelo contrário, não destruído, mas será pelo contrário, ele será purificado. Se for de pedra, se for de madeira, se for de palha, vai queimar. Se atingir determinada temperatura, a pedra racha, né? Então, queridos, viver, aquele que cumpre os meus mandamentos e os ama, e aquele que cumpre os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Por isso, se você perguntar para qualquer pessoa, você ama Cristo? Ama. Mas ama quanto? Quem verdadeiramente ama, cumpre os mandamentos. Terceira coisa, rapidamente. Primeira decisão. Segundo, viver. Terceiro, renunciar. Ou coisa difícil. Porque renunciar, amados, renunciar começa numa coisa bem forte. A primeira coisa a renunciar é renunciar a si mesmo, aos meus pensamentos. Antes o meu padrão era o mundo, agora o meu padrão é Cristo. Renunciar aos meus atos, quanta coisa eu gostava, agora o Senhor me mostra que está errado, e eu vou ter que escolher. Ou renuncio àquilo que não é agradável a Deus, ou renuncio a Cristo. Porque não dá para andar com o pé em cada barco. Dá o barco do Senhor e o barco da desgraça. Então, renunciar àqueles amigos que eram amigos da onça, renunciar àqueles lugares que eu ia. Queridos, renunciar é algo difícil, porque exige decisão, tem como consequência perdas. Mas, amado, abra comigo Mateus 19. Você que está em casa, se quiser nos acompanhar aí, passa a mão numa Bíblia que você não perde nada, viu? Mateus 19, versículo 29. Eu vou ler para vocês. Acompanhe aí a leitura. É sobre a parábola, né? A parábola não, a história, né? Não é uma parábola, do mancebo rico, que veio e falou: Senhor, qual o maior mandamento? Bom, ele perguntou sobre os mandamentos, e Jesus falou, se eu não me engano, 6. Ele falou: tudo isso eu tenho feito. Aí o Senhor Jesus falou: olha, então faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me siga. E o jovem saiu entristecido. Por quê? Porque ele não queria se desfazer das suas riquezas. Vamos trazer isso para o espiritual? Lembra que eu falei? Mamon é o Deus das riquezas, mas não só da pecúnia, do dinheiro, do money, do larjão. É o Deus daquilo que está no domínio do teu coração. Para o que nós somos feitos? A palavra de Deus diz: nós somos formados para o louvor da sua glória. Então, queridos, a glória do Senhor, a adoração ao Senhor, o louvor à glória de Deus é o que tem que estar no altar, que é o meu coração. Então, amados, é difícil, mas olha lá Mateus 19, 29. Olha o que o Senhor Jesus diz depois que o jovem foi embora.
ele diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Amém? E herdará a vida eterna. Queridos, a vida, ela é uma relação de custo-benefício. Sempre. Por que se comete tantos crimes no Brasil? 60 mil assassinatos por ano, mais de 40 mil crianças e pessoas sequestradas para tudo quanto é coisa. Por quê? Porque a relação custo-benefício vale a pena. O sujeito mata o outro, pega 15 anos, certo? Cumpre 2/5 disso e vai embora. 2/5 de 15, 6, e vai embora. Vai fazer isso daí o Salvador? Então, gente, por que eu estou dizendo isso? E receberá 100 vezes tanto. Isso aqui não é para pastor chantagear o povo, não. Dá 100 a Deus que Ele vai te devolver 110 mil. Não. Deus vai te devolver bênção em todos os sentidos. Mas a maior bênção que Ele pode devolver é aumentar a tua fé, você ter mais comunhão com Ele, você ser instrumento nas mãos dEle. Não oferecerei a Deus sacrifícios que não me custem nada. Perder amigos, sofrer escárnio, sofrer afronta. Outro dia esse candidato, Pablo Marçal, candidato aí, ele falou: por que vocês estão aí? Eu sou cristão mesmo. Vocês não falam mal contra o espírito, não falam mal contra o candomblé, o banda, quimbanda, chimbanda, outras bandas que tocam, que não tocam, mas vocês só falam mal do cristão, do cristianismo. Sabe por quê? Porque o cristianismo incomoda. Então, sofrer escárnio, sofrer afronta. Aquela moça falou: Senhor, pelo tapa que eu levei no rosto, por amor a ti, cura. E Deus curou. Queridos, Paulo fala sobre mortificar o velho homem. Aonde está lá? Efésios 4, 22 a 24. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Efésios 4, 22. Quanto ao trato, à vida, ao comportamento passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano. Está entendendo por que nós precisamos deixar o velho homem, mortificar o velho homem, para não sermos corrompidos? E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? E aí depois você lê aí, ele começa a dar conselhos práticos. Deixai a mentira. Você pode até irar, mas não pequeis, porque a ira às vezes é uma reação do corpo que você não consegue controlar, mas não traduza sua ira em atos. Contenha-se e segue aí, depois você lê. Então, amados, mortificar o velho homem. Lá em 2 Coríntios, a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5,
Coríntios capítulo de número 5, no versículo de número 17. Veja bem o que o Senhor quer de nós. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E olha o que termina aqui: as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Amém? Amém. Pastor, me fala um tempo aí, viu? Tá? Agora, queridos, eu estava meditando, por que a igreja está fraca hoje? Não é essa, não. Ah, mas pastor, você está falando uma coisa que você não entende. Desculpa, eu tenho 48 anos de evangelho, 36 de pastor. Peguei a igreja num tempo que a gente ia para a praça no domingo à tarde, na sábado à tarde, ministrava, antes a gente ia para a igreja, tinha um ensaio, tinha uma palavra, íamos para a praça, voltávamos para a igreja, tinha um culto, terminava o culto no sábado na igreja, a gente ia de Kombi, ou os que tinham carro, a gente ia para a casa de um dos jovens, e tínhamos outro culto lá, chegava em casa às 11 horas da noite, e no domingo levantava cedinho para estar lá às 9 horas, e tinha a escola bíblica, e depois da escola bíblica tinha um culto, e domingo à noite estava na igreja. Queridos, a igreja está fraca. Eu já disse isso até no conselho de pastores, por culpa nossa, pastores, porque nós não geramos filhos da maneira que nós fomos gerados, nós, a geração mais velha, certo? Então nós temos parte dessa culpa. A igreja, queridos, e por que eu estou dizendo isso? Que nós não podemos nos esquecer como novas criaturas em Cristo. Porque nós falamos: não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Você já imaginou quanto custou para Deus o sacrifício de Cristo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, eu gosto dessa palavra. Por que está escrito de tal maneira? Porque nunca ninguém encontrou uma palavra para expressar o tamanho do amor de Deus. Então colocaram de tal maneira, porque não tem palavra. O máximo que nós conseguimos chegar, sabe qual é? Amor ágape, que é o amor de Deus para conosco. Ágape significa supremo, maior, mas o tamanho dele nós não conseguimos aquilatar. A igreja se esqueceu da cruz. Quanto custou o sacrifício de Cristo para Deus? Entregou seu filho à morte, morte de cruz. Você sabe, meu amado, o que é a morte de cruz? Era a morte mais terrível. Honroso para o homem morrer no campo de batalha, defendendo a sua família, defendendo os seus filhos, sua mulher, a sua pátria, o seu Deus. Mas morrer na cruz era reservado aos piores bandidos. É reservado aos piores bandidos, aos traidores, aos assassinos. Queridos, se esqueceu da cruz, se fala pouco do pecado. A igreja precisa mergulhar em Cristo. Nós precisamos mergulhar em Cristo. Nós precisamos ter sede. Como é que termina a palavra de Deus? E o Espírito diz, Espírito Santo, venha. E a noiva diz, venha. E quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Eu teria ainda muita coisa para falar, mas eu vou terminar dizendo o seguinte, queridos. Lá em Ezequiel capítulo 47, se não me falha a memória, Ezequiel 47 fala do quê? Das torrentes purificadoras,
do rio, está escrito, né? O rio que procede do santuário de Deus. Esses dias eu estava vendo um menino falou assim: e Deus me levou ao céu, e eu vi que do trono de Deus saía um rio. Eu sempre entendi quando fala do santuário de Deus, não é do santuário propriamente dito, mas é do trono de Deus. E esse rio, ele desce, está escrito que passados 500 côvados, 1000 côvados, o côvado é isso daqui, ó, daqui até aqui, isso é um côvado, 50 centímetros mais ou menos do braço de um adulto. 1000 côvados, 500 metros. Você atravessa o rio olhando a planta dos pés. Mais 1000 côvados, mais 500 metros, 1 quilômetro. Você atravessa com a água acima dos seus dedos. Mais 1000 côvados, mais 500 metros, 1,5 quilômetro. Você atravessa com as águas dos lombos. Eu não vou falar aqui sobre o que é você só molhar a planta dos seus pés, você água acima dos seus arteios, dos seus dedos ou dos seus lombos. Eu demoraria muito. E mais 1000 côvados, mais 500 metros, 2 quilômetros. Para você atravessar o rio, preste atenção que é aqui que eu quero chegar. Para você atravessar o rio, você precisa mergulhar totalmente no rio, porque é impossível atravessar o rio como se atravessa um val, andando, caminhando. Sabe o que significa mergulhar? Atravessar esse rio? Quando você mergulha, você molha, submerge todo o teu corpo, teu cérebro, teus olhos, teu nariz, teus ouvidos, tua boca, teus braços, tuas mãos, teu coração, teus pés, tuas pernas, até todas as outras partes que vocês estão pensando aí. Sabe por quê? Porque Adão, antes de pecar, gerava filhos para a bênção. Depois que ele pecou, a primeira coisa que ele viu é que estava nu, passou a ter filho para a desonra. Isso é outra história. Então, queridos, para terminar, está na nossa mão aonde eu vou atravessar este rio, o rio que prossegue do trono de Deus. Ah, você ama Cristo? Eu amo, mas eu amo sim, só molho nos pés. É o Cristo que eu lembro de vez em quando. A maioria, até dos crentes, faz de Deus um supermercado. Preciso, vou lá. Não preciso, passa em frente ao Covabra, nem olha. Aliás, eu já não compro Covabra porque é muito caro, né? Queridos, Deus não é supermercado, Deus é nosso Pai. Amém? Cristo é nosso Salvador. Então, queridos, o que eu quero dizer? Eu quero dizer, mergulhe em Cristo, mergulha na palavra, abre o teu coração, deixa Cristo entrar, Cristo vai fazer morada através do Espírito Santo, seja dirigido por Ele, tenha comunhão com Ele. Sabe por que nós não somos usados muitas vezes? Eu vou dizer, nós não somos usados porque nós não permitimos que Deus nos use, porque nós não queremos ser usados, porque está muito bom assim. 90 e não sei quantos por cento, sei lá, eu não conheço o coração de todo mundo, mas as pessoas vão à igreja para quê? Bate palma, louva, ora um pouquinho, não sei, mas ele vai muito mais à igreja por causa das suas necessidades. Eu gosto de Daniel, porque a oração de Daniel sempre começava exaltando a Deus, glorificando a Deus, né? E pedindo perdão pelos seus pecados. Por último vinha a sua petição. Então, amados, o que eu quero dizer? Sabe como Deus está? Eu vou lhe dizer porque Deus já me deu essa palavra. Deus está lá no céu.
olhando para a terra. Olhando para a terra. Ele está procurando, olhando o coração de cada um, buscando aquele que ele possa usar, aquele que ele possa levantar, aquele que ele possa derramar sobre ele, encher o seu vaso, porque todos nós somos vasos, ou somos vasos para a honra, ou somos vasos para a desonra, mas somos vasos. Queridos, Deus está lá olhando, procurando um coração que esteja disposto, que seja como Isaías: Senhor, envia-me a mim. Sabe, Samuel foi até Jessé, ungir o filho de Jessé para ser rei sobre Israel. Davi era tão desprezado, que seu pai nem se deu ao trabalho de mandar chamá-lo. Não é vendo? Porque Jessé tinha 8 filhos, ele apresentou 7 perante Samuel. O primeiro, não lembro o nome aqui. É esse, Samuel pensou. Olha o tamanho dele, olha o porte dele, cara de general, bom de briga, bom para comandar. Deus falou: não, vocês veem a sua estatura, o seu tamanho, mas eu conheço o coração do homem. Amém? E foi passando 1, passando 2, passando 3, 4, 5, e Samuel devia estar desesperado, porque ia acabar os filhos, ele não sabia quantos filhos tinha, Jessé, e quando chegou no último, ele falou: meu Deus, também não é esse? Aí ele virou e falou: acabaram os seus mancebos? Aí Jessé lembrou: tem um Davizinho, mas esse eu nem chamei. Samuel virou e falou: chama, porque nós não nos assentaremos à roda da mesa antes que ele venha. E quando entrou Davi, o Senhor falou: é esse, pode ungir. Queridos, Deus estava no céu olhando, procurando os corações. Quem é que dispõe o coração? Somos nós mesmos. Deus vai dando oportunidade, Deus vai trabalhando, Deus vai mostrando, Deus vai chamando. Mas quem disse: eis-me aqui? A irmã falou aí sobre os tímidos não herdarão o reino, né? Certo? Gideão ia lutar contra os midianitas. Deus falou: junto Israel. Vieram 32.000. Aí Deus falou, em algumas versões diz: os tímidos e medrosos, manda-os pelas montanhas para as suas casas. Mas tem versão que é mais pesada. Tem uma versão que diz assim: manda aos covardes e fracos que vão pelas montanhas. Quantos foram embora? 22.000. Sobraram 10. Deus falou: não, é muita gente, meu nome precisa ser glorificado. E nós já conhecemos a história: mandou beber água, quem bebia água com o cachorro, né? Foi escolhido 300, só 300. Amados, eu quero terminar dizendo: Deus quer te usar. Deus quer te usar. Nós somos chamados para sermos abençoados. Tem nada de errado você ir na presença de Deus com pedidos. Eu vou na presença de Deus com pedido. Eu choro na presença de Deus. Eu aguardo promessas de Deus. Cada noite é uma luta com Deus. Eu já estou com 70. Não parece? Parece 30, né, pastor? Tá bom. Vai vencer. Mas eu digo: Deus, aqui estão as tuas promessas. Eu abro essa palavra aqui na contracapa da minha Bíblia, que estão escritas 18, 17 promessas. 14 promessas e 3 pedidos meus. Senhor, que eu não morra sem que tudo isso se cumpra, sem cair uma vírgula
nos vendo aí, Deus quer ver a disposição do teu coração. O resto é com você. Porque tem coisa que Deus não pode fazer. Só se lembre de uma coisa: Deus tem 2 exércitos. Qual é o primeiro? O primeiro exército celestial, aquele que apareceu quando cercaram a cidade para destruir Eliseu. Abre os olhos, pode apertar. Abre os olhos dele, abre os olhos do jovem que ajudava que ajudava a Eliseu, e ele viu os exércitos de Deus cercando, o exército celestial. Mas Deus tem um segundo exército. Por quê? Como é que eu sei isso? Ele é o Senhor dos exércitos, não é de um exército. O segundo exército de Deus é a igreja, são os seus filhos. Porque tem coisas que ele negou aos anjos, mas tem coisas que ele negou aos homens da sua igreja. Então, queridos, agradeço o pastor a oportunidade que ele nos dá. Eu quero só terminar dizendo: Deus quer usar a cada um. Nós somos chamados para sermos abençoados, mas nós somos chamados para sermos uma bênção. Para sermos uma bênção. Por isso tem que haver essa entrega, essa renúncia. Não vou oferecer a Deus sacrifícios que não me custam nada. Amém? Deveria ter convertido aqui 600 ciclos de ouro, quanto tempo? Mas, querido, Deus não quer ouro, Deus quer o nosso coração. Então, que Deus nos abençoe, você que está conosco também, os que aqui estão, que Deus nos abençoe e que nós achemos essa disposição. É um sacrifício, às vezes dói. Eu ia falar de José, né? Mas aí ia pregar 2 horas. Mas dói, né? Ser preso, dói, tem que fugir lá do pecado, dói, até que. Quantos anos durou? 13 anos! E tem gente que não passa 3 dias no aperto, no sufoco, já pede água, vai para o mundo. Mas qual foi o prêmio de Deus? Faraó falou: só quando eu estiver no trono, sentado no trono, eu serei maior do que você. Quando eu estiver fora do trono, até eu vou te obedecer. Não se esqueça das promessas de Deus para a tua vida, mas saiba que ela tem um preço. Por que ela tem um preço? Porque Ele precisa nos amoldar, Ele precisa nos preparar. Por isso que José ficou 13 anos sofrendo. Porque o primeiro José não tinha nada a ver com o José que foi levado na presença do Faraó. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Você aí, meu amado, Deus te abençoe. Que essa palavra, a semeadura no teu coração, possa fazer gerar raízes no teu coração. Porque a árvore que Deus planta, ela tem que ter muita raiz para suportar os ventos das tempestades. Amém? Amém. Deus abençoe. Quero encerrar, agradecer aos irmãos pela presença aqui. Lembrando que domingo que vem, 9 da manhã, teremos nosso café matinal. Depois da nossa escola dominical, o culto. Venha, traga seu amigo, né, para louvar o nosso Deus. Vamos orar. Muito obrigado pelo teu grande e imenso amor, Jesus, o qual nos alcançou e nos preparou nesta noite, para que possamos ser ainda mais discípulos de Jesus, preparados para proclamar as boas novas de salvação. Que nós possamos, Senhor, oferecer sacrifício de adoração ao nosso Deus e aumentar a nossa visão missionária em nossa cidade onde nós estivermos. Que o amor de Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com esta igreja querida e com todo o povo do Senhor sobre a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém. Amém. Amém.
Jesus. Boa semana a todos.